Glória a Deus, glória a Deus. Nós chegamos no momento da palavra do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre aquele assunto de ontem, sobre os atendimentos, sobre as coletas, os dízimos, as ofertas, mais aquela parte das cestas básicas, né? Tínhamos 12 atendimentos para fazer, e aí o povo de Deus já começou a ajudar. E hoje nós já tivemos boas notícias para compartilhar com vocês, e é isso que eu gostaria de fazer agora. Vou compartilhar com vocês aqui o que Deus nos preparou já, primeiro, a título de informação, claro, e segundo, para prestar conta com a Irmandade do nosso trabalho, do seu carinho pela obra, daquilo que você tem feito, que você tem contribuído com amor, aberto o teu coração. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é prestar conta a vocês daquilo que Deus tem preparado, tá bom? E fruto do amor da Irmandade, fruto, enfim, da contribuição de cada um. E eu quero compartilhar com vocês hoje de manhã, sair para fazer algumas coisas que Deus preparou. E eu quero compartilhar com vocês o vídeo aqui, vou colocar no ar agora. E a gente vai ver o que Deus tem preparado, tá bom? E você olha aqui os dados bancários que estão passando aqui no rodapé da tela e continua contribuindo com a obra de Deus. E você pode ter certeza que Deus te retribuirá com toda sorte de bênçãos. Não há de faltar nada na tua vida. O Espírito Santo colocará sobre a tua vida uma grande bênção. Está aqui, ó, o Pix, contato@horadabenção.com.br ou o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Mas se você quiser ofertar, nós conseguimos abrir uma conta na Caixa Econômica, que é mais fácil. Agência 4680, operação 003 e a conta corrente 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Tá bom? Vamos ouvir aqui, vamos assistir esse vídeo de como foi o dia aqui nos trabalhos, já começando nos atendimentos do que Deus preparou. Vamos lá. Povo de Deus, paz de Deus, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril. Falei para vocês ontem da necessidade dos atendimentos. Ó, tô aqui na Quali Cestas. Agora a loucura é o seguinte. Olha onde é meu prédio ali, ó. Ó, esse prédio aqui, eu moro aqui. É na rua de trás da minha casa. Aí eu vou e encontro o Marcos. Tudo bem, gente? Paz do Senhor. Marcos, da Igreja Batista Manaim, nosso irmão. Tudo nos encontramos pela internet. E nós somos o primeiro cliente de venda presencial deles, da Quali Cestas. Fale o site para a turma aí, irmão Marcos. A Quali Cestas está há 31 anos no mercado. O site é www.qualicestas.com.br. E se falar que é indicação do pastor, fala comigo lá no WhatsApp. Tem desconto. Boa, ó. Quali Cestas. Agora vê se não é Deus que guia todas as coisas. Vambora, vamos cuidar do povo, ó. Essas são as cestas, algumas delas, né? São alguns dos modelos, ó. O carro tá aqui embaixo, acho que não dá pra vocês verem, deixa eu ver. Meu carro velhinho, deixa eu ver. Tá aqui, ó, esse vermelhinho aqui, não sei onde, não sei, esse aqui. E vamos que vamos. Paz de Deus, Deus que abençoe. Ó, pessoal, tô no pátio da Quali Cestas, esse aqui é o carro da irmã Dani, ela me emprestou pra vir buscar cestas. Onde Deus preparou. Falei pra vocês, né, ó, eu moro nesse prédio aqui, ó. É muita coincidência, gente. É muita coincidência. Olha o tamanho do galpão. Então, nós estamos levando as primeiras cestas. Tem muitas outras necessidades mais pra gente atender. Mas hoje Deus está preparando a gente levar tudo daqui, tá? Os meninos vão carregar. Ó. O carrinho tá mais sujo que não sei o que. A irmã Dani andou indo pro sítio. Vamos colocar os três coisas da irmã Helena, né? Ó. O Mickey, ó. Oi, paz de Deus. Aí nós vamos levar as coisas, as cestas lá que Deus preparou, tá bom? E vai ser sempre assim, sempre prestando conta com vocês, fazendo tudo direitinho como tem que ser. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Vambora, vamos cuidar do que precisa. Muito bem, povo de Deus. Então, saí agora aqui da Quali Cestas. Estou fazendo um passo a passo para vocês, para deixar tudo muito às claras para a Irmandade vir. Então, indo levar lá para casa da irmã Sueli, que é de onde vão sair, para onde vão as cestas. Agora eu tirei a minha manhã aqui de folga de serviço para poder fazer isso, ó. Uma cesta de alimento e outra cesta de produto de limpeza e higiene pessoal. Glória a Deus, tá bom? Quando chegar lá na irmã Sueli, a gente grava de novo e faz um vídeo só para vocês verem direitinho como que as coisas estão andando. E vamos cuidar, vamos amar o próximo. É tão pouquinho que cada um pode fazer e a diferença que faz na vida das pessoas é gigantesca, não dá para mensurar para vocês. Deus que abençoe, vamos embora.
estamos chegando no fim dessa primeira parte da missão. Bora lá. Povão, cheguei aqui na casa da irmã Sueli. Ó a irmã Sueli aqui. Paz de Deus, povo. Ó o Jailson. Ele disse que manda aqui, mas não sei não. Tem caminho. Manda na louça. E é o que fala mais alto. Já vou! Ó, chegaram as cestas. Acabei de receber mensagem de mais uma outra irmã, que também vai doar mais 4 cestas, vai chegar. E a irmã Sueli, tem necessidade ou não tem? Muita gente. Olha, quem puder ajudar, em nome de Jesus, ajuda. Porque a necessidade do povo é muito grande. Eu recebo aqui, em média, 5, 6 telefonemas por dia de pessoas precisando de ajuda. Olha, não é só cesta, não. É tudo. Roupa, sapato, é tudo, gente. É tudo. A Sueli não viu. As pessoas ligam pra mim perguntando se eu tenho em casa. A Sueli não viu ainda, mas eu mandei uma mensagem pra ela agora, vindo pra cá, de uma irmã precisando de cadeira de roda e cadeira de banho. Pois é, e tudo isso a gente corre. Tá bom? Tem uns vereadores amigos da gente aqui, a gente faz uma correria doida aqui pra arrumar tudo que o pessoal precisa. E é pra prestar conta. Quem sentir no coração, ajuda a gente, porque a gente precisa dessa ajuda, viu, gente? E é muita gente desempregada, é muita gente... E não é só, assim, necessidade de meses. Às vezes a pessoa tem necessidade para uma semana só. Para um socorro, né? É um socorro. Às vezes não é pessoas que a gente atende todos os meses, mas tem pessoas que precisam de um socorro. Sim. E isso é muito válido. Vocês não fazem ideia de o que é estar na casa da pessoa, ver a necessidade da pessoa, a alegria no rosto das crianças. Teve criança que um dia, quando eu cheguei com a cesta, tinha biscoito dentro, a criança nem viu o biscoito, olhou para o rosto da mãe e disse: mamãe, hoje nós vamos comer arroz. Tá vendo? Então, para vocês verem, gente, a necessidade... Não é supérfluo, né? Não é. Tudo que vocês abençoarem vai para as mãos das pessoas, as pessoas recebem, a gente tem um coração doador na obra, e a gente faz o que pode fazer para levar o alimento, principalmente do corpo, né? Porque a alma também a gente alimenta com a palavra. Deus sempre manda uma palavra, uma oração, sempre tem algo de bom para essas pessoas, gente. Então nos ajude, em nome de Jesus, nos ajude. Tá bom? Tá dado o recado. A Marceli falou aqui, bom, é o começo, tá? Então isso aqui, como eu falei pra vocês, é uma de comida e outra de produto de limpeza. Ela é um parzinho, tá? Mas aí vai chegando o resto, que Deus vai preparar. O resto que eu diz é o restante. E nós vamos atendendo e vamos prestando conta com vocês. Agora vamos carregar uma lederona aí, uma escada pra subir. Deus abençoe. Paz de Deus. Vocês ouviram, né? Tem um cafezinho para nós tomar, e eu tomei o cafezinho, oramos. A irmã Maria Braga, mãe da irmã, você vê, a irmã Sueli está com o pai internado, a mãe em tratamento de câncer seríssimo, né? A irmã Maria Braga com câncer no pâncreas, próximo da vesícula e no sistema digestivo. E oramos, ela disse: irmão, eu não sei o que é dor, Deus tem me abençoado, tem me guardado, eu não sinto nada. Então, para os irmãos verem que quem tem Deus tem tudo. Quando o Senhor está na nossa vida, Ele cuida de nós de uma maneira maravilhosa e excelente. Tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês sobre as ofertas, sobre as coletas. Continue contribuindo em nome de Jesus. Nós temos muita coisa para fazer. Agora nós temos que correr atrás dessa cadeira de rodas. Se não conseguir através dos vereadores, tem que comprar, porque a pessoa, em nome de Jesus, vai usar um pouquinho só e depois vai devolver nossos irmãos, porque já vai ficar curado. E outros precisarão, e assim a gente vai cuidando. Então, contribui, tá bom? contato@horadabenção.com.br é o primeiro Pix, o outro é o celular, 011 91488 3827. Vamos orar para agradecer as ofertas? Que Deus preparar vai ser bem-vindo. Quero saber com quem eu posso contar, manda um joinha. Irmão Rodrigo, conta comigo, que nós vamos atender todo esse povo. Irmãos, essas 12 não é nada. Ainda falei para o Mansuri, vamos orar para Deus preparar de fazer um estoque, de ter pelo menos 10 cestas, sempre aqui em stand-by. Surgiu, já saí na hora atender e o nome de Deus ser glorificado. Tá bom? Vamos agradecer as ofertas. Senhor, graça nós te damos, porque o teu povo tem amor na tua obra, tem amor no teu reino e tem contribuído para que nós abençoemos outras vidas. Em nome de Jesus, não deixa faltar o pão de cada dia, não deixa faltar a saúde, não deixa faltar o emprego, não deixa faltar a paz de Deus nesses corações, nessas vidas. E nós vamos sempre te glorificar. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler, irmãos e irmãs, a palavra de Deus no Santo Evangelho escrito por João, no capítulo 11. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 11, uma palavra bem conhecida, onde fala aqui da ressurreição
de Lázaro, tá? Ajuda a compartilhar a live e chama o povo de Deus para dar glória a Deus junto da gente aí. Vamos se alegrar no Senhor Jesus, tá bom? Vamos ler com a ajuda de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não vê a luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso irmão, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimos, com os discípulos: Vamos nós também, para morrermos apedrejados com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somente até aqui, irmãos. Amém. Senhor, eis-nos diante da tua presença. Queremos a luz, a compreensão, o entendimento da tua sã palavra, e que ela alcance as nossas vidas e os nossos corações, para que sejamos cada vez mais instruídos e cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Prezados, todos nós conhecemos, ou se não todos, a maioria, essa passagem, esse acontecimento com Lázaro, a quem o Senhor ressuscitou dos mortos e deu-lhe vida novamente, mostrando o poder infinito de Deus, mostrando o quanto o Senhor é poderoso na nossa vida e o que Ele é capaz de fazer por nós, né? Acontece que as coisas não acontecem na hora que a gente quer. E isso é um grande problema. Não para Deus, para nós. É um grande problema. Eu vou tirar isso, irmãos, que me incomoda de um tanto. É uma chiadeira, tem que trocar essa mesa, mas nós temos outras prioridades agora. É um problema para nós, não para Deus. Por que não para Deus? Porque Deus tem o tempo na sua mão, né? Ele controla tudo. E Ele faz segundo a sua vontade, o seu querer. E opera, e liberta, e cura, e transforma. Entretanto, esperar é um grande desafio. Porque há um sentimento dentro dos nossos corações, que todos nós temos. A dona Carmen, minha mãe, é ansiedade em pessoa. Chamado ansiedade. Como esperar? Como um ansioso espera? Ele espera assim, ou balançando a perna, ou assim, ou não é? A gente está sempre ansioso, inquieto, preocupado. E hoje, o Senhor já diz a todos nós: bem-aventurado o homem e a mulher que confia no Senhor, como disse o salmista, pois será como o monte de Sião que não se abala,
mas permanece para sempre. Primeiro recado de Deus para você hoje: receba a paz de Deus no teu coração. Se não aconteceu, ainda não é hora. Se não deu certo, ainda não chegou o momento. Espere em Deus. Espere em Deus. E você verá a sua glória manifesta sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus recebeu aquela notícia de que Lázaro estava doente, é evidente, irmãos, que ele sabia que Lázaro viria morrer. Você tem que lembrar que tudo que Deus faz tem um propósito, não é de propósito, tem um propósito, tem um plano, tem um porquê que às vezes ainda está oculto a nós. Mas que no momento certo, nós vamos ficar sabendo o porquê. Nós vamos entender, falar, Senhor, agora eu sei, por isso eu passei por essa situação e por aquela. O Senhor tinha um outro plano. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus, minha irmã. Espera no tempo do Senhor as coisas acontecerem. Espera no relógio de Deus. Pede a Deus essa noite: Senhor, sincroniza o meu tempo com o teu tempo. Faze-me, Senhor, moldar ao teu tempo, alcançar a tua vontade, o teu querer na minha vida. Bem-aventurado tu és, irmão, se você fizer isso essa noite e disser: Senhor, faze-me compreender a tua vontade, não a minha. Glória ao nome do Senhor. Não havia só a urgência da enfermidade latente e mortal de Lázaro, tinha a dificuldade da distância, e é óbvio que ninguém ia pegar um Uber ou um avião, era a pé, ou em cima de animais, mas na grande maioria a pé, porque eles eram pobres, materialmente. E outra, os judeus que queriam apedrejá-lo. Vocês não viram Tomé dizendo: mas a turma vai tacar pedra em nós. Falou: vamos andar de dia, diz o Senhor. Quem anda de dia não tropeça. Irmão, anda de dia. O dia para você é a luz da palavra. Ela que ilumina o teu caminho. Se você quer saber se o caminho é de Deus ou não é de Deus, se o Senhor está no negócio ou não está no negócio, recorre à palavra. Se a palavra de Deus aprova, Deus está no negócio. Se a palavra não aprova, Deus não está, irmão. Então não é difícil você saber onde está a luz de Deus, é só você seguir o bem, é só você seguir a verdade, é só você seguir o que é certo. E o Senhor te diz: quem caminha nessa luz maravilhosa nunca tropeçará. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Pois bem, irmãos, partiram então para essa viagem. O Senhor tranquilo, lembra quando a palavra que Deus mandou, que o Senhor acalmou a tempestade? O mesmo princípio, com a calma e tranquilidade de quem tem a situação na palma da mão. Ele foi encontrar com Lázaro. Chegando lá, sua irmã veio desesperada dizer: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Glória ao nome do Senhor. Mas agora sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor disse a ela: seu irmão há de ressuscitar. Às vezes, irmão, Deus está falando uma coisa, nós entendemos outra. Glória ao nome do Senhor. Ele já tinha falado aos discípulos: vamos despertar o nosso irmão Lázaro do sono. E eles disseram: Senhor, mas se dorme está salvo. Mas o Senhor não dizia do sono de dormir como a gente dorme, o sono da morte. Então sabe o que nos falta, irmão? Compreender a voz de Deus. Receba a luz dessa palavra em nome de Jesus, para quando Deus falar, você compreender claramente e dizer: sim, Senhor, eu entendo a tua vontade na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, povo de Deus. E ela disse: sim, Senhor, eu sei que Ele há de ressuscitar no último dia. Ela também compreendeu errado, achando que Ele ressuscitaria na volta de Cristo, depois da ascensão e da sua volta para buscar a igreja.
Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Alamaia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ali ficou claro. Ali ela viu que havia alguma coisa diferente. Ali ela viu que havia alguma coisa, que vinha um tratado de Deus. E hoje, irmão, compreenda, sinta por essa palavra, que está vindo um tratado, uma maneira diferente de Deus falar com a sua igreja. E o Senhor te diz, bem-aventurado você que esperou com paciência. Bem-aventurado você que esperou na posição, que deixou o seu coração entregue nas mãos do Todo-Poderoso. E Ele te diz, eu venho saltando sobre os outeiros, com a tua bandeira de vitória hasteada nas minhas mãos. Glorifica, Deus. É chegado o tempo de Deus na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É chegado o tempo de Deus virar as coisas a teu respeito para melhor, irmão. Queridos irmãos, bendito é o nome do Senhor Jesus, irmãos. 4 dias. Imagina uma pessoa de 4 dias morta, situação que não está. Colocaram no sepulcro, que era numas cavernas, normalmente nas encostas das montanhas. Colocaram uma pedra, porque ninguém aguenta. Quem aguenta ficar perto de um defunto 4 dias? Ele falou, mostra o lugar onde o puseram. Eis aqui o lugar, Senhor, onde ele está. Aí o Senhor disse, tira a pedra. Glória ao nome do Senhor. Mas, Senhor, é de 4 dias, já cheira mal. Tira a pedra. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra do paralítico do tanque? Queres ficar são? E ele disse, Senhor, mas não tem ninguém quando o anjo agita a água, me coloque dentro do tanque. Eu não perguntei se tem ninguém, eu perguntei se você quer ficar são. Eu não perguntei se é de 4 dias, eu mandei tirar a pedra. Irmão, Deus não está te perguntando se é difícil, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, se está perto, se está longe, se é caro, se é barato. Deus está te dizendo, eu vou tirar a pedra. Tira a pedra, irmão. O que é a pedra, irmão Rodrigo? É incredulidade. Tira a pedra. Bendito seja o nome do Senhor. Tira a pedra. E deixa Deus operar. Segundo a sua vontade, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus mostrar quem Ele é na tua vida. Tira a pedra. Bendito é o nome santo do Senhor. Amados e queridos irmãos, quando tiraram a pedra, todos certamente sentiram aquele cheiro forte de podridão, de morte. E o Senhor de fora grita para dentro, Lázaro, sai para fora, bendito é o nome do Senhor. E eles, irmãos, então, eram sepultados meio que como múmias, eram envoltos em panos de linho, em rolos de pano de linho, e eram ligados as mãos, os pés, e ele com toda dificuldade sai de dentro do sepulcro, amarrado as mãos, amarrado os pés, e o Senhor disse a eles, desligai-o e deixai-o ir, como quem diz, liberta ele que a obra já está feita, bendito é o nome do Senhor, a morte foi embora, a pedra saiu fora, os amarrios saíram fora, dá glória a Deus. Oh, irmão, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá uma comedida, para não extrapolar nas pregações, eu estou num prédio comercial, mas a virtude de Deus está nesse lugar, a comunhão de vocês traz a virtude de Deus nesse lugar. Alá, salamaia, em nome de Jesus, o Senhor diz, vai arrancando a pedra, que eu vou arrancando a morte. Vai arrancando a pedra que eu vou arrancando a morte. Bendito é o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como Deus disse, pode ser difícil do jeito que for. Deus vai fazer a obra. Ontem nós não tínhamos 1 centavo para fazer nada. Hoje já tem família sendo abençoada. Dá glória a Deus. Do nada Deus faz tudo, irmão. Do nada Deus faz tudo, igreja de Deus. E abre o caminho, e arranca as pedras, e abre o mar, e devolve a vida, e faz o que tem que fazer, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória, bendito seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que nunca perdeu batalha, Ele é um Deus que abre a porta, por mais fechada que ela esteja. Eu quero que você fale agora, aí nos comentários, agora.
Eu estou tirando a pedra. Mas eu quero que você fale 10 vezes cada um. Eu estou tirando a pedra. Se é difícil, se é feio, se é caro, se é barato, se é preto, se é branco, não interessa. Arranca a pedra, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Creia, irmão. Se é longe, Deus traz perto. Se é caro, Deus dá a condição. Se é incurável, o Senhor tem a cura. Se é impossível, Deus faz. Se não existe, Deus traz a existência. Bendito é o nome do Senhor. Deus faz o que é preciso para a sua igreja glorificar o seu nome. Você não entendeu isso ainda? Que o plano de Deus não é de um dia, não é de uma semana. O plano de Deus é de vida eterna, é para a eternidade. Tira a pedra. E se será, como vai ser? Tira a pedra. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus operar a sua vontade. Deixa Deus operar segundo a sua mão poderosa. Não é o homem. O médico é bom, Deus é melhor. O advogado é bom, Deus é melhor. O dinheiro é bom, Deus é maior. Acredita, a pedra tem que sair da tua vida para que Deus seja único, exclusivo, Senhor e Bispo da tua alma. Então, amados irmãos, o Senhor manda a nós essa santa palavra. E diz, eu estou mandando embora a morte, eu estou mandando embora a desgraça, eu estou mandando embora a miséria, Icatalamúria, Ialamai, eu estou malida, Lamaia, eu estou mandando embora a perseguição, eu estou mandando embora o medo, eu estou arrancando agora a depressão, seja liberto, seja liberta, em nome de Jesus, sai dessa vida, Satanás, em nome de Jesus. Fica em paz, deita, dorme, descansa no Senhor, porque enquanto você dorme, o teu rei trabalha, o teu rei é santo, o teu rei está construindo a tua vitória, e você vai dar muita glória ao teu Deus, o teu amigo verdadeiro, assim como Jesus era de Lázaro. Glória, o nome do Senhor, vem para te livrar, como foi para livrar a Lázaro, irmãos. Ele recebeu o recado dizendo, aquele a quem tu amas está enfermo. E ele foi ver o amigo. E o Senhor te diz, eu também te amo. Vou passar na tua casa, tira a pedra. É a palavra que Deus nos manda. Deus seja para sempre louvado. Amém.